ficou feio, né? Agora ficou bonitinho, ficou feio. Dá pra ler aí? Dá pra ler? Então olha que ler. Porém, quando a gente fala em inteligência, felizmente, existem muitos pesquisadores sobre as mais diversas áreas. E Howard Gardner, um pesquisador da Universidade de Harvard, de lidar com números, de fazer cálculos, de concluir raciocínios também, não apenas números, tá bom? Existe um filósofo que ficou muito famoso, René Descartes, escreve Descartes. René Descartes, até autor de um dístico cartesiano, ele dominou, conduziu o mundo durante séculos. A mais B é igual a C. E muitas pessoas têm essa habilidade quase que natural de pensar desse jeito. Muito boa com números, muito boa com lógica. Tem algumas falácias aí no caminho, mas enfim, isso é uma das inteligências, tá? Lógico, matemática. Uma outra inteligência elencada por Gardner é a inteligência interpessoal. Inter quer dizer daqui pra lá, né? Entre. Pessoal quer dizer pessoas. Inteligência interpessoal é aquela inteligência de você para com os outros. As pessoas com uma inteligência interpessoal desenvolvida, elas têm boa facilidade de comunicar, boa facilidade de interagir. São aquelas pessoas que chegam num ambiente desconhecido e rapidamente ela enturma, ela entrosa. Em PNL a gente chama isso de rapport. Para Gardner é a inteligência interpessoal, tá? Você entende o outro, lida bem com o outro, mesmo com as diferenças entre você e ele. Uma outra inteligência que o Gardner elencou o começo é parecido até, né? O final é mais parecido. Opa. Então, interpessoal, entre você e o outro. Intrapessoal, você com você mesmo. Como assim eu comigo mesmo? Bom, muita gente não se conhece. Tem uma baixa inteligência intrapessoal. É você entender. Nós estamos falando de emoções, né? De inteligência. Vamos falar de emoção já. O papo de hoje é inteligência emocional, né? São duas áreas aí do ser humano. Há pessoas que não se conhecem por inabilidade, né? Até quando somos crianças, a gente a gente nem sabe nomear as emoções, a gente não sabe nada quando é criança, né? Vai aprendendo. E muita gente demora muito para se conhecer, para se entender. Biologicamente, o cérebro, o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, biologicamente, ele só fica pronto lá pelos 29 anos. Então, biologicamente falando, nós somos adolescentes até quase que os 30. E se você conhece um adolescente, se você tem um adolescente em casa, se você lembra da sua adolescência, o adolescente não pensa muito bem, não. O adolescente age muito mais por impulso e por vamos ver o que acontece. Ele não tem uma área do cérebro chamada zona inibitória. Ele não tem uma área do cérebro chamada que é responsável pela antecipação. Se eu fizer isso, pode acontecer o quê? Não, o adolescente faz aquelas coisas que a gente fazia também, né? Então ele não se conhece bem, ele não conhece o outro, ele não tem inteligência interpessoal, ele não conhece o outro, ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele, o adolescente. E adultos com alguma disfunção também, né? São os narcisistas, os egóicos. Não, você tá errado, não é assim, eu sei, tá certo do jeito que eu faço. E a intra é a inteligência que ele tem acerca de si mesmo, de se conhecer, de se entender. Todas as inteligências são desenvolvíveis, ok? Algumas delas temos uma tendência natural. Vamos ver mais, temos só 9. 3, né? Vamos falar aqui da inteligência linguística.
Não é a neurolinguística aqui que a gente fala todo dia da PNL. Não, inteligência linguística é a habilidade de se comunicar, de captar, entender, traduzir e expressar palavras através da fala ou através da escrita. Inteligência linguística. É uma pessoa de alta inteligência linguística, ela gosta de ler, gosta de escrever, gosta de ampliar o vocabulário. Isso é uma dica aqui de PNL, tá bom? Quanto mais sinônimo você tiver para as mesmas palavras, maior é o seu mapa de mundo. Você conseguirá se conectar com mais gente, ok? Porque se eu fizesse essa mesma apresentação, essa mesma live aqui, com termos técnicos da neurociência, a maioria não ia entender, não ia nem gostar. Se eu fizesse essa apresentação aqui com termos muito populares, os meus colegas psicólogos, cientistas, neurocientistas também não iam gostar. Falar, tá muito rasteiro isso. Então, a habilidade de você falar a mesma coisa de diversas maneiras denota uma grande inteligência linguística, ok? Essas inteligências foram estudadas e nomeadas por Howard Gardner. Temos mais aqui, ó, inteligência corporal, já tá dizendo aí, né? A inteligência do corpo. Pessoas que têm grande inteligência corporal. Atletas, ginastas, dançarinos, dançarinas, contorcionistas, aquele pessoal do Circo du Soleil, aquilo é lindo, né? Gira, pirueta, cai, enrola, sobe, desce, puxa e vai. Pessoal que dança bonitinho, não dancinha de... Enfim, pessoal que dança mesmo, legal. Tem uma alta inteligência corporal. De novo, todas as inteligências são desenvolvíveis. Algumas delas temos uma tendência natural a ter aquela inteligência, ok? A gente então viu 1, 2, 3, 4, 5. Temos a inteligência espacial aqui não é do espaço, inteligência de astronauta, não, tá? No Ocidente falamos astronauta, né? Na Rússia se fala cosmonauta. Só para dizer que não é a mesma coisa, né? Astro, cosmos, enfim. Não é disso que se fala aqui, tá? Inteligência espacial é uma habilidade natural de perceber espaços e distâncias. Então, sabe aquela pessoa que vai mobiliar uma casa e ela entra no cômodo e fala tal coisa não cabe aqui, só de olhar. Ou o pessoal fala, não acho que vai caber. Ela vai falar, não, cabe sim, cabe certinho aqui, ó. Ela tem uma boa inteligência espacial. Nós, do gênero masculino, temos uma inteligência espacial maior, naturalmente, do que os seres humanos do gênero feminino. Por quê? Porque no tempo das cavernas, nós saíamos para trabalhar, para buscar alimento, para buscar fruto, matar um bicho e tal. E naquele tempo não tinha GPS, não tinha plaquinha com o nome da rua, não tinha nada. A gente saía da caverna e ia caminhando. E passava um riacho, desviava de 2 pedras, contornava 5 árvores, pegava um bicho, tinha que saber voltar. Então nosso cérebro foi sendo treinado para perceber ambiente, reconhecer elementos, pedra, árvore, riacho, e identificar o caminho de volta. Enquanto as mulheres, os seres do sexo feminino, tinham a tarefa, a função de ficar cuidando da caverna e da prole. Então as mulheres desenvolveram outros tipos de inteligência, ok? Por isso, mulher se perde mais no trânsito, na rua, e o homem também se perde, mas ele tem uma dificuldade de perguntar. Repara aí, se você é casada, se tem um namorado e tal, quantas vezes o seu companheiro tá dirigindo e ficava, não, acho que é por aqui, sei lá. E você, mulher, falava assim, pergunta no posto. Ele, não, é por aqui e tal. Porque é meio que ofensivo. Quando o homem pergunta onde é, ele está afirmando que ele não sabe, que ele está perdido. E lá dentro, aquele cérebrozinho lá da caverna, fazia, peraí, nós fomos treinados para achar as coisas. Na caverna não tinha que perguntar para quem? Como é que eu volto para casa? Você nem quer você, não sei onde você mora. Então, inteligência espacial é isso, tá? É um mapeamento e uma percepção, um relacionamento com o ambiente. Outro tipo de inteligência estudada e elencada por Howard Gardner é a inteligência
Essa aqui tá fácil, né? Musical. Aí tá fácil, não precisa nem explicar muito, né? Pessoas que têm a inteligência musical, obviamente, têm a tendência muito natural, facilidade para música. Compor, identificar notas, criar, tem uma habilidade de ouvir também, falam de uma maneira harmoniosa, que ela fala bem, alguns, por exemplo, Leandro Carnal, imagino que você conheça o filósofo, né? Perceba como ele fala, você vê o Clóvis de Barros, que é o que eu mais gosto, porque ele fala palavrão, você é uma merda, você é burro, cara. Hipócrates, lá 500, né, ele fala e tá, o Clóvis, o Karnal, ele fala bem, na Mesopotâmia, os ancestrais dos nossos tataravós praticavam um tipo de atividade social, hoje condenada. Ele fala mastigando as palavras. Nós temos fugiu completamente o nome dele, é o mais famoso, eu acho, né? Que fala cantando. Eu ia falar, bota o nome, quem lembrar pôr o nome mesmo, tá fechado os comentários, você sabe o que eu tô falando. O filósofo barbudo, esqueci o nome dele. Que fala totalmente cantando, e ele já disse que é uma maneira de chamar a atenção. Tá, então, uma pessoa com inteligência musical é isso aí, tá? Música, fala, prosódia, etc. Ortoépia, sabe o que é ortoépia? Procura no Google. Antigamente falar se ia, procura no dicionário, né? Ninguém vai ter dicionário, procura no Google. Ortoépia. Ou ortoepia, ela pode ser tanto proparoxítona quanto oxítona. Outra inteligência. Aqui foram as primeiras, tá? O Gardner elencou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 inteligências aqui ele mapeou observando o comportamento humano, essas 7 inteligências. Com o passar do tempo, bem recente isso até, se não me engano 2009, se não me engano, não me lembro. Observou-se que há mais dois tipos de inteligência marcantes no comportamento humano. A inteligência naturalista. O que é inteligência naturalista? Tem a ver com natureza. A habilidade de identificar, selecionar, diferenciar elementos da natureza. Plantas, flores, árvores, animais. Ok? E repare bem, como diria Segundo, repare bem. Todas essas inteligências, quando elas já são naturais da pessoa, induzem, não determinam, mas induzem que a pessoa trabalhe com isso, ou seja um hobby muito marcante. Uma pessoa lógico-matemática, ela vai ter a preferência natural por trabalhar com números. Ser um contador, um engenheiro, talvez ela tenha dificuldade de cantar uma música. Ela vai analisar a música em compasso, em tempo. Ela é lógica, matemática. E música é matemática. Sabia que música é puramente matemática? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Música é totalmente matemática, tá? Mas uma pessoa lógico-matemática, talvez ela tenha dificuldade corporal. Ele seja totalmente desengonçado para a prática de exercício, para não dança, fica todo... E então ele se direciona na vida para atividades dessa natureza. Uma pessoa com grande inteligência interpessoal, ele se dá bem, por exemplo, como vendedor. Ele chega nas pessoas, já faz uma amizade, já estreita um rapport ali e desenvolve uma atividade. Uma pessoa com boa inteligência intrapessoal é aquela que se conhece bem e entende os limites dela e do outro. Também pode ser um bom vendedor, pode ser um professor. Bom, todas, claro, qualquer pessoa pode ser qualquer coisa, tá? Estou dizendo que acaba se direcionando por conta de ser uma característica natural. Uma pessoa com boa inteligência corporal, desde criança ela dá pirueta, ela corre, ela pula, ela sobe em coisas, ela demonstra ter habilidades, e até os pais, ao ver aquilo, vão botar esse menino na escola de futebol, vão botar essa menina no balé, na ginástica olímpica. Vamos colocar, quando a pessoa já vai tendo autonomia ali, depois da adolescência, jovem adulto, ele também se direciona, a tendência natural é se direcionar para atividades que vão dar vazão à sua inteligência natural. Uma pessoa com boa inteligência espacial, ela pode se direcionar, por exemplo, para arquitetura, ela pode se direcionar também para engenharia, assim como lógico-matemática, ela pode se direcionar para decoração de interiores, ela pode
ela pode trabalhar de transporte, ou ser realmente um transporte, um Uber, antigamente era motorista de táxi, né, que não tinha mapa, tinha que saber onde eram as coisas. Ou ela pode trabalhar em engenharia de tráfego, ela faz a faculdade de engenharia e vai se direcionar, enfim. Uma pessoa com inteligência musical está óbvio, uma pessoa com inteligência naturalista vai ser um botânico, um agricultor, uma pessoa que pode ser, como fala aqui, veterinário, tá? E aí a nona inteligência elencada por Gardner é a inteligência existencial. Né? Inteligência existencial. Eu dei exemplo dos filósofos aqui na musical, né? Mas aqui sim é uma inteligência muito atrelada à filosofia. São pessoas que têm a tendência natural de avaliar, analisar, interpretar comportamentos dos outros, dele mesmo, da história. Aqui sim, aqui são os filósofos, os historiadores, ok? Então essas são as 9 inteligências naturais elencadas por Howard Gardner. Ele fez as 7 primeiras e depois descobriu, aprofundando seus estudos, que havia mais 2. Tá? Então essas são as inteligências reconhecidas cientificamente. Nosso papo aqui é sobre inteligência emocional. Então a gente deu aqui um preâmbulo sobre inteligência. Agora vamos falar sobre emoções. Para isso, vou fazer, deixa eu pegar a canetinha de outra cor aqui, só um pouquinho. Vamos ver se essa caneta aqui me ajuda. Às vezes eu pego as canetas que não falam comigo. As canetas não falam comigo. Então vamos falar aqui sobre emoções. Emoções básicas ou emoções primárias. Assim que é chamado na ciência. Apareceu, agora que eu estou vendo o que eu escrevi, né? Dá para ver o verdinho assim. Então, chamamos de emoções básicas ou emoções primárias, né? Então, o que é inteligência? É a habilidade de resolver problemas, na minha definição. Né? E o que são emoções? São reações bioquímicas cerebrais que nascem da interação com o ambiente. O que é ambiente? Qualquer coisa fora de nós. Pensamento em psicologia a gente chama de comportamento privado. Pensamentos também geram emoções, tá bom? Então as emoções básicas, a mais básica e a que nos salvou como espécie, nós estamos vivos até hoje porque nós temos medo. Como psicólogo, muita gente me procura em consultório para eu tenho muito medo, você pode me ajudar a perder? Então, o medo é útil, tá? Se nós como espécie não tivéssemos medo, nós já teríamos acabado, já teríamos desaparecido. Por quê? Porque um ser que não tem medo, ele enfrenta ameaças que podem aniquilar a vida dele, pode machucar muito, pode matar. Então o medo é uma proteção natural. A gente lá na caverna ouvia um barulho lá fora, cai. A gente não saía todo, visita, não. Já pegava um pedaço de pau, uma pedra e já ia pra porrada, porque podia ser uma visita, como podia ser um predador, podia ser uma ameaça. Na dúvida, o cérebro diz assim, o nosso cérebro, a missão de vida dele é viver para sempre. Para isso, ele precisa ter muito medo. No sistema límbico, nosso cérebro segundo aqui, no meio da cabeça, ele fica como se fosse um radar de aeroporto, procurando perigo. Para quê? Para antecipar, tá? Então, medo é uma das emoções básicas. Outra emoção básica, também atrelada ao desenvolvimento da nossa existência, é a emoção chamada nojo. O nojo nos preservou. Imagine, nós na caverna não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha nada. Mas tínhamos fome, óbvio. É uma função biológica. Nós precisamos de alimentos para sobreviver. E éramos caçadores-coletores. Saía caçando bicho ou catando fruta, folha, maçã comestível, algumas flores também. E muitos dos nossos antepassados comeram bicho morto. O bicho morreu lá por alguma coisa, ele falou, comeu. E o que aconteceu? Ou ele passou muito mal, ou ele morreu. Existe um campo de estudo chamado epigenética. A genética é o estudo dos seus genes e da sua ancestralidade. Então eu tenho este tom de pele aqui, maravilhoso por sinal.
que eu herdei dos meus antepassados. Do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, bisavós, assim vai. Foi vindo geneticamente, ok? A epigenética é a influência do ambiente na mutação da sua espiral de DNA. A epigenética, ela perpassa gerações. Vou traduzir isso para você. Pegaram um rato em laboratório, colocaram ele numa gaiola, e numa pontinha da gaiola colocaram um determinado queijo muito cheiroso. O rato, queijo, sentiu o cheiro e corria lá e comia. Tá bom. Condicionou ele, que aquele cantinho ali tinha um queijo muito gostoso. Ok. Depois que fizeram, eletrificaram aquela pontinha da gaiola. Aí puseram o queijo de novo, quando o rato foi, ele tomou um puta choque. Pulou pra trás. Ai, meu Deus. Mas o queijo era muito atraente. Ele sentiu o cheiro, ele foi de novo, tomou outro choque. E condicionou ele, ok? Tá bom. A quinta geração daquele rato teve filhos, teve netos, teve bisnetos, teve trisnetos, teve tataranetos. A quinta geração daquele rato, quando exposta àquele queijo, não se aproximava. E um rato, não sei se você sabe, mas o rato não fala. O rato não chegou pro filho dele e falou assim: filho, presta atenção, deixa o pai te falar um negócio pra você. Quando tiver um queijo assim, não chega não que dá choque. Não, o rato não fala. E muito menos, provavelmente, quando nasceu o tataraneto dele, ele já tinha morrido. O rato não fala. A informação ficou registrada geneticamente. O quinto rato estava muito longe de tomar um choque, mas ele não chegava no queijo. Tá bom? Então, o nojo foi uma estratégia de sobrevivência dos nossos ancestrais para que a gente sobrevivesse. Senão a gente ia comer coisa ruim, coisa estragada, tá? E aqui vou abrir um parêntese aqui, polêmica. O cérebro é dividido em lobos, né? Lobo frontal, temporal é nas temporais, parietal, occipital. Existe dentro também chama lobo da ínsula, na região do cérebro límbico. A ínsula é responsável pelas nossas... O cérebro límbico é responsável pelas nossas emoções. E a ínsula, em especial, é responsável pelo nojo. E olha que interessante, interessantíssimo. Pessoas de tendência conservadora, tem os chamados progressistas, né, o pessoal mais de esquerda e tal, e o pessoal mais conservador, chamado de direita. Eles têm a região que provoca nojo mais exacerbada. Não é que o pessoal de direita, conservador, tem a região nojo exacerbada. Quem tem a região do nojo exacerbada tende a ser uma pessoa conservadora de direita. E isso explica, biologicamente, porque um conservador não gosta, por exemplo, de ver dois homens se beijando. Causa ele nojo. Ok? Só uma curiosidade. Uma outra emoção básica é a... Se você assistiu Divertidamente, tá lembrando desses bichinhos aqui. Se não assistiu, eu recomendo, que além de ser divertido, é muito lúdico. Bota suas crianças, se você tem para assistir, ou bota a sua criança interior para assistir. Tem os bichinhos lá, né? Tem o azulzinho no meio, tem o nojinho, né? Tem o raiva, que solta fogo pela cabeça, vermelhão. Isso é uma emoção básica ou primária do ser humano. Isso aqui também serve pra gente. Você via, né, lá na caverna, pra gente se comunicar. Não havia linguagem. Como é que eu vou ter saber se estava gostando da situação dele, não sei o quê? Através das expressões, através das emoções. Surpresa é uma emoção básica também do ser humano, bem notado pelo aumento da exposição do globo ocular, arquear das sobrancelhas e a abertura de boca. É uma emoção básica também, a tristeza. Para não terminar ruim, eu deixei por último digamos assim, a mais bonitinha, vai. Todas são úteis, tá? A gente só existe até hoje por causa de todas elas. Mesmo as, nossa, o nojo é bom, o medo é bom. Não é bom, é útil, é diferente, ok? Você identifica isso no filme Divertidamente, ou falar em livros, né?
Quer entender mais sobre as inteligências? Pesquise Howard Gardner. Quer entender mais sobre as emoções? As emoções? Paul Ekman. Paul Ekman é um cientista. Tem a carinha dele aqui? Será? Não lembro se tem. Ele tá vendo? Não tem fotinho. Paul Ekman é um cientista social, que mapeou essas emoções. Aqui as carinhas aqui das emoções. A linguagem das emoções. É um livro para quem gosta desse tipo de assunto, para se aprofundar. Como é que ele chegou nisso aqui? Ele viajou o mundo fazendo experiências, pesquisas, com pessoas do centro de Nova York ao meio da floresta amazônica, ao Himalaia, ao Quênia, e ele expôs às pessoas as mesmas situações. Ele mostrava fotos de eventos para as mesmas pessoas e elas tinham a mesma expressão. Ele mostrava coisas que eram, em tese, assustadoras, as pessoas faziam a mesma cara de medo. Ele mostrava as coisas, as pessoas faziam as mesmas caras de nojo, raiva, surpresa, tristeza e felicidade. Eu estou falando enquanto eu procuro aqui as frases, não estou achando nesse momento. Mas enfim, é bem ilustrado aqui, mostrando como é que as pessoas reagem a determinado estímulo. Aqui você vê um garotinho que não parece ser do centro de Nova York, esse moleque aqui da ilha de Manhattan, né? Mesmo que seja lá da pontinha do Bronx, né? Ele tem mais uma cara de ser um indígena, um aborígene. E ele faz uma cara aqui que é a mesma cara de uma pessoa lá de Wall Street, quando exposta àquela situação. Então, o Dr. Paul Ekman está vivo ainda, é a maior autoridade do mundo em estudo de emoções, tá? Se tiver interesse em aprofundar. Para aprofundar em inteligência, Howard Gardner você acha fácil. Eu não tenho nenhum livro dele de inteligência especificamente. E daí agora a gente vai entrar no inteligência emocional. O papa dela, não foi ele que descobriu, tá bom? Foi o que mais popularizou, que é o Daniel Goleman. Daniel Goleman, com quem eu tive a honra, o prazer de fazer um curso presencial, bater um papinho. Daniel Goleman é o cara que fala sobre a inteligência emocional. Então a gente viu aqui nessa primeira, nossa, passou muito tempo. O que são inteligências? Nós vimos as emoções básicas e como a programação neurolinguística pode fazer uma interface e você aumentar a sua inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É identificar, sentir, identificar, compreender, nomear e lidar com as emoções nossas e do outro. Uma pessoa de grande inteligência interpessoal, ela e o outro, ela vai entender, essa pessoa está com raiva agora, essa pessoa está triste, essa pessoa está, sei lá o quê, e vai entender isso e lidar bem. E com uma pessoa de baixa inteligência emocional, o que ela faz? Uma pessoa de baixa inteligência interpessoal, ela fala que o outro está errado, que você toda hora chorando, toda hora resmungando, cheio de mimimi, ai credo, você também não gosta de nada, você não... Nossa, que medroso, vamos lá, vamos pular de paraquedas, vamos viajar, vamos lá. Não sei pra que tanta felicidade, o mundo acabando e você... Uma pessoa de baixa inteligência emocional, ela acha que o outro tem que estar na mesma sintonia, na mesma frequência dela. Vamos combinar que não tem que nada, né? Na vida você não tem que nada. É legal você entender isso, que existem inteligências diferentes. Quando alguém é chamado de burro, me incomoda eu ver alguém ser chamado de burro. Nós estamos aqui no Instagram ou no YouTube, se você está vendo gravado, né? Tem uma rede social vizinha aqui, que eu não vou falar o nome, Twitter, que lá é assim, ó. Alguém, se eu estivesse fazendo isso no Twitter, alguém ia botar assim, você é burro, hein? Não sei, a palavra burro lá é bom dia. No Twitter, faz uma experiência. Vai no Twitter, se você tem, abre lá e procura algum comentário, algum post sobre futebol ou sobre política. E abre, tá lá o post e vai nos comentários. Vai lá do meio para baixo, assim, porque os primeiros são normalmente o próprio autor que dá um complemento, alguém fala, ele replica, e depois, aí começa, você é burro, tem que desenhar para você, idiota, você é estúpido. O Twitter é o reino disso aqui, ó. É o reino disso aqui. Por quê? Porque pessoas de baixa inteligência emocional, ela acha que todo mundo tem que pensar igual a ela, e se não pensa igual a ela, é burro. Não existe gente burra, existe gente com baixa inteligência em algum aspecto. Uma pessoa com baixa inteligência musical, ela não identifica música, você dá um piano, ela para na frente de um piano, ela vai tim, tom, tom, ela não entende nada. Ela olha uma escala musical e fala, meu Deus do céu, o que é isso? Ela não entende nada, ela é burra. Ela pode ser um engenheiro, ela pode ser um escritor famoso, ela pode ser um jogador de futebol, um bilionário do basquetebol americano, mas não tem nada de música. Vice-versa.
Você pode pegar um cara que... Tom Zé, vem a cabeça agora, Tom Zé. Se você não conhece Tom Zé, é um artista, não sei se ele é nordestino, eu não sei de onde, desculpe, eu não me lembro de onde. O Tom Zé, Hermeto Pascoal, desculpa Tom Zé, veio outro mais aqui. Hermeto Pascoal, um cidadão albino, né? Pessoal albino, que a pupila branca, enfim, albino. Ele fazia som com qualquer coisa. Ele pegava isso aqui, acho que não capta o microfone aí. Quando fecha, vai clique, clique. Ele fazia música com isso. Gravava isso aqui, pegava um ritmo e fazia música. Com birimbau, com arame, com sapato, e altíssima inteligência musical. Talvez ele não soubesse fazer uma conta, talvez ele não soubesse, ok? Então não existem pessoas burras, existem pessoas com baixa inteligência em algum aspecto, mas ela é um gênio em outra. A programação neurolinguística ajuda a gente a entender isso, entender o outro, aumentar a inteligência intrapessoal e estreitar o que nós chamamos de rapport. Eu estava numa reunião ontem, profissional, reunião de negócio. E aí alguém expôs lá o seguinte, um pensamento de que, pô, mas se a gente fizer de tal maneira vai parecer que a gente tem interesses e tal. E eu me manifestei, eu disse, ó, todos nós temos interesses, todos nós somos interesseiros. O problema é que essa palavra ela adquiriu uma conotação negativa, interesseiro, alguém é. Todos nós somos interesseiros. Você está assistindo isso aqui porque você tem algum interesse de aprender isso aqui, de conhecer meu trabalho, de saber o que eu tenho para falar para você. Eu, quando faço lives, eu tenho interesse de que você assista, que você compartilhe, que você, se não me segue, passe a seguir aqui no Insta, ou se inscreva no YouTube, se está bem gravado. Todos nós temos interesses e não tem nada errado nisso. Não tem nada de errado nisso. O que é que inteligente, falando de inteligência, né? O que é inteligente fazermos? É entender que o outro tem outro tipo de interesse. E quando a gente não calcula isso, chamamos o outro de burro, de tem mau gosto, de nossa, como você é azedo, mal-humorado, só vive reclamando. E a pessoa está manifestando ali uma emoção de tristeza, que pode ser circunstancial ou momentânea. Óbvio, qualquer uma dessas aqui, se for permanente, essa pessoa precisa de tratamento. Uma pessoa extremamente medrosa, ela precisa de tratamento, ela tem que aumentar a autoestima, autoconhecimento, segurança, confiança. Uma pessoa altamente nojenta, ela precisa fazer uma modulação aí, porque tudo para ela é nojento. Ela pode desenvolver até um TOC, transtorno obsessivo compulsivo, em especial por limpeza. Nossa, esse aqui tá fedido, tá sujo. Ai, credo, a cara fez assim, nojo. Dá a mão para você e vai lavar a mão, porque uma pessoa altamente raivosa, ela pode ter um distúrbio aí, pode ter um excesso de cortisol, adrenalina, o núcleo accumbens dela está mandando pouca dopamina, ela não sente prazer na vida, ela tem raiva. Uma pessoa que tudo é surpreendente é uma pessoa muito ingênua. A pessoa pode ter um problema qualquer. E assim vai. Qualquer emoção básica, ela é circunstancial. Se ela for permanente, eu recomendo procurar ajuda profissional, ok? Portanto, ninguém é burro, as pessoas apenas têm uma inteligência diferente de você. E eu vou ativar comentários. Vamos lá, comenta aí dúvidas, comentários em geral, o que você entendeu, o que eu preciso explicar melhor. Enquanto você faz isso, onde é que a PNL entra? De novo, leitura de mapa do mundo. Nós chamamos mapa de mundo como as pessoas veem o mundo, nós e as outras. Então, no mapa de mundo da pessoa, está denotado aqui qual é a inteligência primordial dela. Anderson, mais uma live sensacional. Gracias! Dá coraçãozinho, eu não pedi coraçãozinho hoje. Manda coraçãozinho pra cima aí pra eu... Aí, não tá nada, manda coração. Alguém fez uma pergunta aqui, tem uma perguntinha ainda aqui. Rose, podemos desenvolver as inteligências que não sejam naturais? Sim, para isso que serve a PNL, inclusive. Não sei, não aparece para vocês, não sei. A Rose perguntou se podemos desenvolver as inteligências que não são naturais. Sim, o ser humano é altamente moldável, existe um fenômeno chamado neuroplasticidade. Os nossos neurônios, eles se movimentam, eles podem e fazem isso, eles criam novas conexões. Você pode gostar de coisas que você não gosta, você pode deixar de gostar do que você gosta. Você quer gostar do que não gosta? Você pode gostar de fazer exercício, comer fruta, tomar água, pode gostar de ler. Você pode parar de gostar de quê? De álcool, de drogas, você pode parar de gostar de qualquer coisa que esteja trazendo prejuízo. A programação neurolinguística tem diversas maneiras de fazer isso. Através de ancoragem, colapso de âncora, submodalidade, ressignificação, switch. Várias maneiras de fazer você gostar do que não gosta, não gostar do que gosta. E, além disso,
instalar. Em PNL a gente chama de instalar. Instalar competências que vão maximizar algumas dessas inteligências. Não creio que seja possível ser bom em tudo e não vejo necessidade. Você tem uma vida só, ser inteligente em tudo. Há pessoas que se propõem a isso, são chamados nerds. Eles se acham altamente produtivos e inteligentes. E quem olha de fora acha eles chato. Nossa, como é metido a saber de tudo. Tudo quer saber, tudo quer falar, tudo conhece, tudo já viu. Ele fica chato, por quê? Porque ele quer falar de tudo. E não dá. Para falar dá, mas para dominar tudo é desafiador. Eu falo isso, né, com alguma frequência. Se você tem 1,5 m, não queira jogar basquete. Porque vão confundir a sua cabeça com a bola. Podem confundir a sua cabeça com a bola. Se você tem 2,10 m, não queira ser jockey. Você vai subir no cavalo e seus pés vão arrastar no chão. O que eu digo com isso? Utilize o que você já tem a seu favor. Qual inteligência sua é mais proeminente? Desenvolve isso aí, você já tem uma tendência natural. Vai, leva isso para a vida. Ou como profissão ou como hobby. Mas desenvolve isso. Mas retornando à pergunta, é sim possível aumentar as outras inteligências que não há primordial a natural. Mais alguma pergunta, algum comentário? A gente tá acabando. Eu comecei a correr aqui que eu já vi que faltam um pouquinho mais de 5 minutos. Eu engato nos assuntos aqui e 1 hora para mim é pouco. Live Top, thanks! Thank you too, Lulu Whoopi. Esse Whoopi de Whoopi Goldberg, muito provavelmente. Coraçãozinho tá subindo, graças! Que aí o Insta fala pros outros que não dá menor, olha, essa live aqui, estão gostando. Estão coraçãozando ela deve ser boa e outras pessoas assistem também. Enquanto vocês elaboram alguma outra pergunta, comentário, ou seja lá o que for, essas lives ficam aqui, você está vendo no Insta, chegou agora, ela fica alguns dias aqui, você pode ver no meu feed. Está vendo no YouTube? Ela fica gravada aqui com um pouco mais tempo. Essa é a live número 30. Não tem 29 lives no Instagram, porque elas vão saindo. Não tem 30 lives, 29 agora com essa 30 lives no YouTube, elas também vão saindo. Onde é que tem todas? Na minha plataforma de vídeos Castflix. Se você está no Instagram, terminar, vai na minha bio, tem um link lá para você conhecer a plataforma Castflix. Se você está assistindo no YouTube, aqui na descrição do vídeo tem um link para conhecer a plataforma Castflix. Nela, playlist de PNL, monte de vídeo, monte de aula, tem um curso, vários lá. Tem uma playlist de hipnose, tem de psicologia, tem de neurociência, tem de dicas ducas, tem de dica de livros, ok? Alguém falou comigo aqui. Quem ainda não fez os cursos do Castilho, façam, é fantástico, já fiz 14. Dezinho. Graças. Tá precisando reciclar, vamos fazer mais. Ó, dias 21 e 22 de abril, sexta-feira é um feriado, e sábado, 21 e 22, eu vou dar um curso exatamente de inteligência emocional em São Paulo, curso presencial. Ontem uma pessoa entrou em contato comigo e falou, eu estou interessado no curso. Eu falei, que bom. Ela, qual o link para eu assistir? Eu falei, então, não tem link, é presencial. É em São Paulo, dias 21 e 22 de abril, sexta, feriado e sábado. Curso de inteligência emocional. Isso que a gente falou aqui em 1 hora, dissecado em 2 dias, para você efetivamente entender as inteligências, entender as emoções, aprender a identificar as suas, aprender a identificar do outro e se relacionar melhor com você mesmo e com as pessoas. Se você está vivo, você se relaciona com pessoas. E quanto mais inteligente você for emocionalmente, maior será a qualidade desses relacionamentos. Você quer vender mais? Você precisa entender a outra pessoa. Você quer dar uma aula que as pessoas tenham apreço, gostem dela? Você precisa entender as pessoas. Você quer dar cursos e receber um feedback como esse do Anderson? Você precisa entender mais as pessoas. Entender você. Ah, eu sou assim, acabou. Não. Isso se chama síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não. Não é assim que funciona. Você pode, como eu respondi agora mesmo para a Rosilane, aumentar inteligências que você não tem e lidar melhor com as pessoas. Simon Sinek é um escritor, um pensador. Eu não vou achar agora. Não sei onde está. Ele é autor de um modelo que virou um TED Talk, que virou um livro chamado Comece pelo Porquê. Eu recomendo. E o Simon Sinek, ele diz o seguinte: 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus funcionários são pessoas. 100% dos seus colegas, aí essa parte é minha, também são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não negocia bem, você não produz bem, você não interage.
E a inteligência emocional é a habilidade de lidar bem com as pessoas. Quais pessoas? Todas, incluso você. Você é a pessoa com quem você tem que mais se dar bem. Por quê? Porque você está com você 24 horas. Qualquer pessoa com quem você conviva, você convive com ela por um período menor de tempo do que você convive com você mesmo. Portanto, conhecer-se a si mesmo. Está lá no dístico em Delfos, na Grécia. Está lá. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses e ao universo. Tudo que você quer saber foi pelo mundo está dentro de você. Você conhecendo você, você conhece o mundo, conhece o outro. E aí você desenvolve habilidades para interagir de uma maneira mais eficiente / eficaz. São coisas distintas, tá? Parece a mesma coisa. Eficiente é o que precisa ser feito, eficaz é fazer de uma maneira bem feita. Beleza? Estamos chegando ao final aqui. Tem mais acho 2 minutinhos, se não me engano. Mais alguma pergunta, curiosidade? Essa é a live de número 30. Já falamos sobre muita coisa aqui. Todos os dias tem live de PNL nesse... Tá vendo ao vivo? Aqui no Insta todo dia tem. Já marca na sua agendinha aí. Todo dia, 8 da manhã, vem no Insta do Tio Castilho que tem live sobre PNL. Tá vendo gravado no YouTube? Assiste as outras que ainda estão disponíveis. E depois dá uma visitada lá no Castflix, na nossa plataforma, para conhecer o mundo de informação e conhecimento que tem lá disponível. Ok? Leomir, ótima live, graças professor. Leomir é um professor de filosofia, um hipnoterapeuta aqui de Ipu, no interior do Ceará. Já fez meus cursos várias vezes também. E isso é uma prova. Tá? O Leomir já fez, o Dezinho já fez, a Rose já fez. Pessoas que já fizeram os meus cursos e continuam me seguindo, acompanhando live e dando esses feedbacks aí. Por quê? Porque eu utilizo aquilo que eu ensino você, né? Seria muita hipocrisia da minha parte falar pra você, olha, faz isso, faz aquilo, que você vai se dar bem com as pessoas, e eu mesmo não fazê-lo. Então eu ensino aquilo que eu pratico, tá bom? Ângelo Mestre Castilho, valeu! The Boys, top, maravilha! Graças, pessoas! Professor, quando vai ter curso seu em Fortaleza? Fábio, eu tô desenhando agenda, tá? Tô rabiscando agenda porque sim. Não gosto de focar em problema, eu gosto de focar em solução. Tivemos alguns problemas, nós vamos focar na solução. Começar a rabiscar uma agenda de cursos presenciais. Fortaleza, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e por aí vai, tá bom? Então, ó, acho que tá acabando aqui. Daqui a pouco aparece um reloginho de contagem regressiva. Um dia me enganou esse troço aqui. Vários dias ele apareceu aqui, né? Falta 2 minutos, Um dia, como ele acabou de repente, assim, não avisou ninguém. Então, se acabar... Graças pela companhia nesta sexta-feira, feriado, né? Aqui em Fortaleza está um chuvarão, daqueles que eu gosto, chuva barulhenta, eu gosto muito de chuva barulhenta, mas continua calor. Fortaleza sempre é quente no momento só, está chovendo. Aí alguém diz, não tem sol. Tem, ele está acima das nuvens. Entre nós e o sol tem nuvens que por acaso estão com um acúmulo de água, que está caindo aqui em nós. Mas está sol, sempre está sol, todo dia está sol. Só não está sol à noite. Quando está à noite o sol está no outro lugar, mas sempre há sol, tá bom? Então, ó, estamos acabando. Grato, amanhã tem mais. Bom feriado, né? Quem está vendo ao vivo. Se você está vendo gravado, que você tenha tido um bom feriado. Daqui a pouco tem outro. É o país para ter feriado. Meu Deus do céu. Dizem que o Estado brasileiro é laico, né? Laico. Mas o que tem de feriado religioso é a grandeza, né? Hoje é sexta-feira, o quê? É sexta santa, né? Eu acho. Acho que é. Próximo feriado é Não, eu não sei que dia é hoje, mas hoje é feriado, né? Eu acho. Aí tem... Páscoa, domingo, né? Sexta da Paixão. Sei lá, mas tem um monte de feriado religioso. Enfim. Não podemos, como a gente já viu nas aulas de PNL, mudar a realidade externa. Não podemos mudar o mundo. O que a gente pode fazer? Se adaptar a ele. Por exemplo, eu vou me adaptar. Vai ser feriado dia 21? Tem curso, São Paulo, 21, 22. Inteligência emocional. Se você viu isso, gostou, quiser se aprofundar, são 2 dias inteiros. Aqui foi só 1 horinha. 21 e 22 São Paulo. O link está na bio. Está vendo no Insta? Acabou aqui, vai na minha bio, clica lá, primeiro link aparece para você. Inteligência Emocional Presencial em São Paulo. Se você está vendo no Instagram, no YouTube gravado, tem na descrição do vídeo aqui também tem um link para você saber mais sobre o curso dias 21 e 22 em São Paulo, Inteligência Emocional, tá bom? Todo dia a gente fala de PNL aqui. Aceito sugestões, você gostaria que eu falasse de PNL e o quê? Falando um monte de coisa já. Toque, depressão, ansiedade, emagrecimento, dinheiro, insônia, já falamos de intrapessoal, já falamos de muita coisa, já foram com essa de hoje 30.
Deixa sugestões aí, a gente analisa com carinho, aquelas que tiverem pertinência. Já falamos TDAH, já falamos, um monte de coisa. Tá bom? Todo dia tem live aqui. Coloca na sua agenda. Se você gostou, dá um joinha aí. Compartilha. Assim que acabar no Instagram, acabou, ela já fica automaticamente liberada para você rever ou mandar para alguém que você fala, olha, dá uma olhada nisso aqui. Se você está vendo no YouTube gravado, só passar o link para alguém, tá bom? Eu estou falando rapidão aqui com medo de que acabe de repente na minha cara, igual acabou o dia desses. Tão chatinho, tão feio, de repente acabou. Por isso que eu dei essa acelerada aqui, estou falando até um pouquinho mais rápido, parece um narrador de corrida de cavalo. Foi dada a largada para o 14º, eu só entendo e cruzo o disco final, não entendo nada que eles caras falam. Também não sou aficionado por corrida de cavalo. Eu gosto de corrida de carro, Fórmula 1, eu gosto. Aí os caras não narram desse jeito, né? Um pouco mais. Tá bom, povo? Deixa aí sugestões de temas pra gente fazer a interface com a PNL. Eu sou trainer internacional em programação neurolinguística, treinado e licenciado pessoalmente por Richard Bandler, o co-criador da coisa toda. Sou psicólogo, neurocientista, então eu faço uma interface, eu junto essas coisas. Eu junto o conhecimento que eu tenho, a expertise que eu tenho da PNL, com os outros conhecimentos e faço uma interface. Eu tenho a PNL instalada na minha cabeça, eu não consigo mais, mesmo se eu quisesse, ver alguma coisa do mundo sem o olhar da PNL. Para mim já está... Então, por exemplo, eu estudo neurociência, amo neurociência. Aí eu vou ler ali um conceito, eu falo assim, PNL, a gente dá outro nome para isso. Isso aqui parece tal coisa. Eu já, imediatamente. Na faculdade de psicologia, então, eu fazia isso só todos os dias. Quando algum professor de alguma matéria começava a explicar um negócio, na minha cabeça já ia assim, PNL isso chama tal coisa, PNL nós faremos diferente, faremos assim, assado. Puxa, isso é igualzinho PNL. Tá? Já faz parte da minha estrutura psicológica, a programação neurolinguística. Eu sou um amante do saber, do conhecimento, então eu leio bastante, eu estudo bastante, procuro aprender. Estudar é uma coisa, aprender é outra, né? Eu não gosto de estudar não, eu gosto mais de aprender. E aí eu faço essa interface. E depois eu venho aqui e traduzo para você, aparentemente, na esperança de que seja de uma maneira entendível. Não estou subestimando a sua inteligência, estou subestimando a minha capacidade de transmitir aquilo que eu estou pensando de modo que todas as pessoas entendam. É isso, tá? Não subestimo a sua inteligência, não. Subestimo a minha capacidade mesmo. Ok? Deixa aí os seus comentários, deixa aí os... Tá acabando, hein? Tem mais 2 minutos, 1 minuto. Deixa aí os seus comentários, deixa aí as suas sugestões. Por exemplo, amanhã, sabadão, né? Sabadão, sertanejo. Você gostaria de ver uma live de PNL relacionada ao quê? Deixa aí que a gente analisa e traz aqui para compartilhar, tá bom? Bom feriado, bom fim de semana não, amanhã é sábado e tem live, então bom feriado para você. Tá chovendinho aqui, adoro. Não sei onde você tá, se tá sol, se tá chuva, não importa. Lá fora, você que cria o seu dia, você que faz o seu tempo, você que faz a sua perspectiva. Quanto mais conhecimento você tiver, em especial conhecimento intrapessoal, quanto melhor você se conhecer, mais fácil é de você manejar as questões que não estão ao seu alcance. Está chovendo, por exemplo. O que eu posso fazer em relação à chuva? Nada. Não posso fazer nada. Eu posso lamentar, posso ficar triste, posso ficar com raiva. Que droga essa cidade, essa chuva. Não vai mudar o tempo, vai mudar só o meu estado, eu vou ficar mal. Então eu posso desenvolver, devo desenvolver a habilidade de lidar com, até o trocadilho, com as intempéries, né? Chuva costuma ser chamada de intempéries. Lidar com as intempéries de uma maneira mais inteligente, tá bom? Se você não pode fazer nada em relação a algo, use a sua inteligência e ocupe seu tempo com outra coisa. Se você pode, use algumas das suas inteligências aqui e implemente uma ação para modificar aquilo, ok? Sofrer é opcional, tá bom? Não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu. Sofrer é opcional. E você pode reparar aqui que não existe nas emoções básicas o sofrimento. Ao contrário, existe a felicidade. Tem a tristeza aqui, tá? Mas tristeza não é sofrimento. Felicidade é aquilo que a gente busca, tudo que a gente faz na vida é em busca da felicidade. Tem até um filme bacana, né, com Will Smith, Em Busca da Felicidade. É um filme biográfico, né? Assistiu? Não? Recomendo. Novamente, para encerrar aqui, ó, curte, compartilha esse vídeo, passa para quem você supõe vá se beneficiar com essas informações. Tá no YouTube? Logo menos tem mais. Tá no Insta? Amanhã, certeza, tem mais. Bom feriado? Nos vemos por aí. Hasta!